Ao cruzar o portal, o grito da minha nora me atingiu como um tapa na cara. Ela, outra vez. Eu já disse que não quero essa velha aqui. Sou Hortência, 68 anos, empresária aposentada. O que ela ignora é que esta casa e seu estilo de vida dependem da minha assinatura. O sol do meio-dia caía a pino sobre o jardim da frente, o mesmo jardim que eu havia pago para um paisagista de renome projetar há apenas 6 meses. Eu carregava nas mãos uma travessa de cerâmica artesanal de cunha, pesada e morna, coberta com um pano de linho bordado. Dentro repousava o meu famoso pernil de porco assado com molho de frutas vermelhas, um prato que meu filho Estevão adorava desde que era criança e corria pelos corredores da nossa antiga casa. Parei de repente antes de entrar na sala. Minhas mãos, manchadas pela idade, mas firmes por anos de trabalho duro, não tremeram, embora meu coração tivesse dado um salto doloroso dentro do meu peito. Eu havia chegado 5 minutos antes do horário combinado para o almoço de domingo. Sempre fui uma mulher pontual. A pontualidade é a cortesia dos reis, dizia meu pai, e eu transformei isso na regra de ouro da minha empresa de eventos, o Buffet Imperial. Por 40 anos, alimentei governadores, organizei casamentos da alta sociedade e gerenciei crises em cozinhas industriais com o temperamento de um general. Não sou uma vovó que senta para fazer sapatinhos de crochê em uma cadeira de balanço esperando a morte. Sou Hortência, a mulher que levantou um império a partir de uma cozinha de pensão com um fogão de 2 bocas. Mas ali, parada em frente à porta de carvalho maciço da casa do meu filho, me senti pequena, como se todas as minhas conquistas tivessem desaparecido diante do desprezo de uma garota de 30 anos que nunca precisou lavar um prato na vida. É que eu não suporto ela, Estevão. A voz de Carina, minha nora, era clara e estridente, atravessando as paredes. Estou de saco cheio dela, sempre com os conselhos antiquados, sempre verificando se tem pó nos móveis, sempre trazendo essa comida gordurosa. Quero meus domingos livres. Não quero essa velha aqui respirando o meu mesmo ar. Houve um silêncio breve. Um daqueles silêncios covardes que me doeram mais do que os gritos. Esperei ouvir a voz do meu filho, meu Estevão, me defendendo. Esperei um "não fale assim da minha mãe" ou um "ela fez tudo por nós". Mas só ouvi um sussurro submisso, quase inaudível. Baixa a voz, meu amor. Por favor. Ela já deve estar chegando. É só um almoço. Aguenta um pouco. Suplicou ele com aquele tom de homem derrotado que me gelou o sangue. Ajeitei meus óculos, alisei minha saia de seda e respirei fundo. O aroma de jasmim do meu perfume se misturou com o cheiro azedo da traição. Decidi naquele instante que não lhes daria o prazer de me ver chorar. Tampouco daria meia volta para ir para casa almoçar sozinha e lamentar. Eu entraria. Entraria de cabeça erguida e dignidade intacta, porque esta casa, embora eles fingissem ser os donos, estava construída sobre meus alicerces, paga com minhas economias e sustentada pela minha generosidade. Empurrei a porta que estava entreaberta e entrei com um sorriso ensaiado. Aquele mesmo sorriso de aço que eu usava quando um cliente se mostrava difícil ou quando um fornecedor tentava me dar um golpe. "Boa tarde, família!" exclamei com voz cantada, fingindo uma surdez seletiva que jamais tive. Que calor lá fora! Mas já cheguei e trouxe o pernil que tanto te agrada, meu filho. A cena na sala era digna de uma novela da tarde. Carina estava parada ao lado do sofá de couro branco italiano, um sofá que custou o mesmo que um carro popular, com o rosto vermelho de raiva e os braços cruzados. Ao me ver, seus olhos se arregalaram e depois se estreitaram com um ódio mal disfarçado. Ela ajeitou o vestido de grife que provavelmente tinha comprado naquele shopping de luxo e forçou uma careta que pretendia ser um sorriso. "Ai, Dona Hortência, que surpresa!" disse ela, o veneno pingando em cada sílaba. "Pensamos que hoje não viria, já que estava tão cansada na semana passada." "Cansada eu?" "De jeito nenhum, filha", respondi enquanto caminhava para o refeitório e depositava a travessa sobre a mesa de vidro. Na minha idade,
Descanso é para quando a gente já está debaixo da terra. Além disso, como eu ia deixar o meu Estevão sem o prato preferido dele? Olhei para meu filho. Estevão estava pálido, evitando meu olhar, brincando nervosamente com as chaves da sua caminhonete. Ele se aproximou de mim com passos desajeitados e me deu um beijo rápido na bochecha. Um beijo seco, sem carinho. Oi, mãe. Obrigado por ter vindo. Murmurou, olhando de soslaio para a esposa, como quem pede permissão para cumprimentar a própria mãe. Nos sentamos à mesa. O ambiente estava tão tenso que podia ser cortado à faca. Karina servia a água com movimentos bruscos, batendo a jarra contra os copos. Eu observava tudo. Observava os quadros abstratos nas paredes, as cortinas de veludo, o lustre que brilhava sobre nós. Tudo aquilo era fruto do meu trabalho. Quando Estevão se casou com Karina há 5 anos, ela exigiu uma casa neste condomínio de luxo. Meu filho, que mal começava a carreira como arquiteto, não tinha crédito suficiente. Fui eu quem deu o valor milionário da entrada. Fui eu quem assinou como avalista. E fui eu quem, para ajudá-los a começar, lhes deu um cartão de crédito adicional vinculado à minha conta empresarial para despesas de emergência e da casa. E conte-nos, dona Hortência, disse Karina de repente, quebrando o silêncio com um tom zombeteiro enquanto espetava um pedaço de carne com desinteresse. O que fez a semana toda? Viu televisão? Foi à missa fofocar com as outras senhoras. Deve ser entediante não ter nada útil para fazer. Senti o golpe baixo. Ela sabia perfeitamente que eu continuava ativa no conselho comunitário e que assessorava jovens empreendedores. Mas sua intenção era me fazer sentir obsoleta, um traste velho largado num canto. Pois não, Karina, respondi tranquilamente, limpando o canto dos lábios com o guardanapo de tecido. Estive revisando balanços. Os números, ao contrário das pessoas, nunca mentem e nunca traem. Karina soltou uma risadinha desdenhosa. Ah, por favor, deixe isso para lá. A senhora deveria descansar e nos deixar viver nossa vida. Às vezes, sinto que a senhora ainda acha que manda só porque... Bom, já sabe. Só porque o quê? Perguntei olhando-a fixamente nos olhos. Meus olhos são escuros e profundos. E sei que, quando quero, podem intimidar. Pois porque é a mãe de Estevão, disse ela, recuando um pouco, mas recuperando a compostura rapidamente. Mas Estevão já é um homem grande, já tem sua própria família. Nós. A senhora é. Bom, a senhora é a avó que vem visitar, e às vezes as visitas cansam. Estevão se engasgou com a água e começou a tossir. Karina, por favor, tentou dizer ele entre tosses. O quê? Saltou ela, batendo na mesa com a palma da mão. É a verdade, Estevão. Estou de saco cheio de fingir. Sua mãe vem aqui como se fosse a dona da mansão, trazendo a comida dela como se eu não soubesse cozinhar, criticando com o olhar. Precisamos do nosso espaço. Preciso que ela entenda o lugar dela. Aí estava, a verdade nua. Não era só que ela não gostava de mim. Era que minha presença a estorvava no reino que ela achava ter construído. Incomodava-a que eu fosse testemunha de sua vida de luxos vazios. Incomodava-a que eu soubesse que meu filho não ganhava o suficiente para pagar seus caprichos. Senti uma pontada de dor aguda, não por mim, mas pela cegueira dessa mulher e pela fraqueza do meu filho. Fiquei em silêncio por alguns segundos, mastigando lentamente um bocado de pernil que, de repente, teve gosto de cinza. Entendo, disse finalmente com uma voz tão calma que contrastava com os gritos dela. Você tem razão, Karina. Talvez eu tenha vindo demais. Talvez vocês precisem de independência. Os olhos de Karina brilharam com triunfo. Ela achou que tinha ganhado. Achou que a velha estava se rendendo, que seus gritos me tinham intimidado e que agora eu me retiraria para a minha solidão, deixando o caminho livre. Exato, disse ela, suavizando o tom, voltando àquela falsidade enjoativa. Não é que não a queiramos, dona Hortência. É só que, bom, casais jovens precisam de privacidade. A senhora já viveu a sua vida. Deixe-nos aproveitar a nossa. Sim, mãe,
acrescentou Estevão sem me olhar. Talvez pudéssemos nos ver, sei lá, uma vez por mês em um restaurante. Isso foi o que terminou de romper o último fio de paciência que me restava. Em um restaurante. Meu filho estava me banindo da casa que eu pagava. Estava me afastando para agradar a uma mulher que o tratava como um caixa eletrônico e um empregado. Pedi licença para ir ao lavabo. Levantei-me com elegância, sem arrastar a cadeira. Caminhei pelo corredor decorado com fotos dos dois em viagens pela Europa. Viagens que, lembrei com clareza, foram pagas com o cartão de emergências. Entrei no lavabo de visitas, tranquei a porta e me olhei no espelho. O rosto que me devolvia o olhar tinha rugas. Sim, tinha o cabelo grisalho penteado impecavelmente em um coque baixo. Mas os olhos brilhavam com uma intensidade que eu não sentia havia anos. Era o mesmo olhar que eu tinha quando o banco me negou o primeiro empréstimo e jurei que voltaria para comprar o prédio. Era o olhar de guerra. Peguei meu celular da bolsa, abri o aplicativo do banco. Meus dedos se moveram com destreza sobre a tela. Entrei na seção de cartões de crédito. Lá estava. Adicional, Karina. O saldo utilizado era obsceno. Lojas de roupa, spa, restaurantes de luxo, joalherias, tudo carregado na minha conta, mês após mês, pago automaticamente pelos meus fundos de aposentadoria e pelos aluguéis dos meus imóveis. Durante anos eu permiti. Permiti porque queria que meu filho fosse feliz, porque não queria ser a sogra pão duro, porque pensava que, eventualmente, amadureceriam. Mas ao ouvi-la gritar, "Não quero essa velha aqui!", algo se quebrou. E quando algo se quebra, é preciso jogar fora ou consertar. E eu não sou de descartar as coisas, mas também não sou de quem sustenta parasitas. Olhei o detalhe dos movimentos. Ontem mesmo, R$ 1.800, em um salão de beleza para ficar bonita enquanto me insulta, pensei com ironia. Meu coração, que antes batia com dor, agora batia com o ritmo constante de uma máquina se pondo em marcha. A tristeza se evaporou, deixando em seu lugar uma clareza cristalina. Eles queriam independência. Queriam que eu entendesse o meu lugar. Pois bem, eu estava prestes a lhes mostrar exatamente qual era o meu lugar, e mais importante ainda, qual era o deles. Não fiz nada naquele momento. Não cancelei o cartão ali mesmo no banheiro. Não, isso teria sido impulsivo. E Hortência não é impulsiva. Hortência é estrategista. Hoje era domingo. Os bancos não operam administrativamente para o que eu queria fazer de forma definitiva. Precisava que o golpe fosse seco, total e sem possibilidade de erro. Lavei as mãos com um sabonete líquido importado com aroma de lavanda e baunilha. Sequei com uma toalha fofa. Retoquei o batom cor terracota. Voltei para a mesa. Karina e Estevão estavam cochichando, mas calaram assim que me viram. Pareciam mais relaxados, como se tivessem alcançado uma grande vitória diplomática. "O pernil está delicioso, mãe", disse Estevão, tentando ser amável, provavelmente sentindo-se culpado. "Fico feliz, filho. Aproveite." Respondi com uma doçura que deveria tê-los alertado, mas estavam muito ocupados na própria arrogância para notar. "E você tem razão, Karina. Estive refletindo no lavabo. Vocês têm toda a razão. Precisam aprender a viver a vida com os próprios recursos e o próprio espaço. Eu fui muito intrometida." Karina sorriu. Um sorriso genuíno pela primeira vez. Um sorriso de predador satisfeito. "Fico feliz que entenda, dona Hortência. É o melhor para todos." "Sim, é o melhor", repeti, tomando um gole d'água. "Na verdade, eu também vou começar a fazer mudanças na minha vida. Dedicar-me mais às minhas coisas. Reorganizar minhas finanças. Sabe como é, coisas de velha." "Isso soa maravilhoso", disse ela, sem prestar atenção à parte das finanças. Terminamos de comer. Ajudei a recolher a mesa, embora Karina me dissesse para não me incomodar, que a moça que vinha às segundas-feiras faria isso. Claro, a empregada doméstica, que eu também pagava indiretamente. Eu me despedi na porta. O sol já começava a se pôr, banhando a casa em uma luz dourada e quente. Olhei a fachada da propriedade,
avaliando seu valor, avaliando a manutenção. É um bom investimento, pensei. Até logo. Bom, quando nos virmos, disse Karina, no batente da porta, acenando com desdém. Claro que sim, querida. Cuidem-se muito, eu disse. Entrei no meu carro, um sedã cinza discreto, mas potente. Liguei o motor e dirigi devagar até a saída do condomínio fechado. Cumprimentei o porteiro, que me conhecia pelo nome e sempre me tratava com um respeito que minha própria família me negava. Enquanto dirigia de volta para minha casa, sozinha, mas estranhamente acompanhada pela minha determinação, visualizei o calendário mentalmente. Hoje era domingo. Amanhã era segunda-feira. A segunda-feira é o dia em que o mundo real desperta. A segunda-feira é o dia em que os escritórios abrem, as ordens são executadas e os suprimentos são cortados. Eles queriam que a velha desaparecesse de suas vidas. O que não sabiam é que a velha era a coluna vertebral de sua existência de fantasia. Cheguei em casa, tirei os sapatos e servi uma xícara de chá. Sentei-me na minha poltrona favorita e olhei o relógio. Faltavam 14 horas para o banco abrir. 14 horas para Karina descobrir que seu cartão Black tinha se tornado um pedaço de plástico inútil. 14 horas para a realidade bater na porta, e desta vez não traria pernil assado. Sorri para mim mesma enquanto o vapor do chá subia em frente ao meu rosto. A vingança é um prato que se come frio, dizem. Mas a justiça se serve na segunda-feira, logo pela manhã. A segunda-feira amanheceu com aquela clareza enganosa dos dias que prometem tempestade. Eu me levantei às 5 da manhã, como tenho feito religiosamente durante os últimos 40 anos. Meu corpo tem um relógio interno que não entende de aposentadorias, nem de tristezas, e muito menos das ofensas de uma nora mimada. Enquanto o resto da cidade dormia, eu já estava na minha cozinha preparando um café preto forte e sem açúcar, tal como gosto, amargo como a realidade que estava prestes a encarar. Não fui ao escritório central do buffet imperial, onde meu gerente-geral cuida agora do dia a dia. Não. Fui ao meu estúdio pessoal, uma sala na minha própria casa que meus filhos chamavam de o bunker quando eram pequenos. Liguei o computador. O brilho da tela iluminou minhas mãos sobre a escrivaninha de mogno. Essa escrivaninha foi testemunha das minhas lágrimas quando fiquei viúva, das minhas risadas quando ganhei meu primeiro contrato com o governo e das minhas noites em claro fechando a folha de pagamento para não demitir ninguém durante as crises. Agora seria o cenário de uma auditoria familiar. Tinha à minha frente uma pilha de pastas suspensas, cada uma etiquetada com uma precisão quase militar. Peguei a que dizia Casa Estevão e a abri. O cheiro de papel guardado me atingiu, misturado ao aroma do café. O que encontrei ao revisar os extratos detalhados não foi só um abuso financeiro, foi uma crônica detalhada da minha própria cegueira. Não era só o cartão de crédito para emergências. Ao entrar na conta online, comecei a somar. O seguro de saúde de ambos, pago por mim. O seguro da caminhonete de Estevão e do carro compacto de Karina, pago por mim. O IPTU da casa onde moram, debitado na minha conta. A taxa de condomínio do condomínio fechado, aquela que paga para que os porteiros lhes abram a porta e sorriam. Também saía do meu bolso. Senti um frio percorrer minha espinha, mas não era frio de temperatura. Era a frieza dos números. Durante 5 anos, eu havia desembolsado uma pequena fortuna mensal para manter uma fantasia. Karina não só vivia em uma casa que não podia pagar, vivia uma vida que não tinha conquistado. Vi cobranças recentes no cartão. SPA Orquídea, R1, 500, 00, BOU, TIQU, ICIU, R1, 500, 00, Boutique CI, UR3. 00, Restaurante O Assador Gaúcho, Ritin, 200, 00. E a data dessa última cobrança era da última sexta-feira, o mesmo dia em que ela disse que estava muito cansada para me ligar. Mas o verdadeiro tesouro, o recurso que eu havia esquecido que tinha guardado com tanto zelo, estava no fundo do cofre, embutido na parede.
atrás de um quadro de Nossa Senhora Aparecida. Girei a combinação, a data de nascimento do meu pai, e a porta de aço se abriu com um clique pesado. Tirei uma pasta de couro azul escuro. Dentro estava a escritura pública número 495890. Acariciei o documento. Havia anos que não o lia. Eu me lembrava do dia no cartório. Estevão estava tão empolgado com a casa que nem sequer leu o que assinava. Eu, por conselho do meu velho advogado, o Dr. Trevisan, que descanse em paz, estruturei a compra de uma maneira muito particular. A propriedade estava em meu nome em 100%. O que Estevão tinha era um contrato de comodato, um empréstimo de uso gratuito renovável anualmente. E a cláusula 7ª, escrita em letras pequenas, mas legalmente vinculantes, dizia claramente: o proprietário reserva-se o direito de rescindir este contrato a qualquer momento se o comodatário descumprir as normas de convivência moral, respeito ou se a propriedade sofrer deterioração. Eu sorri. Um sorriso triste, mas poderoso. Convivência moral e respeito. Eu me pergunto se gritar para a dona da casa "não quero essa velha aqui" se enquadra na categoria de falta de respeito. Eu diria que sim. Servi uma segunda xícara de café e sentei-me na poltrona de leitura com a escritura no colo. Fechei os olhos e permiti-me, pela primeira vez em 24 horas, sentir o peso dos anos. Como cheguei a isso? Em que momento Hortência, a mulher que negociava preços de toneladas de carne às 4 da manhã na Ceasa, se transformou na velhinha que atrapalha? Lembrei-me das minhas mãos há 30 anos. Estavam cheias de queimaduras de óleo, com as unhas curtas e a pele ressecada pelo detergente industrial. Lembrei-me de Estevão, criança, sentado em uma caixa de refrigerante enquanto eu cozinhava para 300 pessoas em um casamento. Eu fiz tudo por ele para que não tivesse que queimar as mãos, para que tivesse estudos, classe, mundo. E funcionou. Ele se tornou um arquiteto de mãos macias e roupas limpas. Mas, no processo, parece que apaguei a memória do esforço. Tirei-lhe a capacidade de entender que o dinheiro não brota de árvores, mas do suor. E Karina? Karina é outra história. Ela me vê e só vê rugas. Vê minhas roupas conservadoras, meus sapatos confortáveis, meu cabelo grisalho. Ela pensa que minha vida se resume a ir à missa e ver novelas. Não tem ideia de que na semana passada fechei um acordo para fornecer alimentos a 3 novos restaurantes industriais. Não sabe que administro uma carteira de investimentos que faria o próprio pai dela empalidecer. Para ela sou invisível, um móvel velho que às vezes solta dinheiro. Essa subestimação, percebi naquele momento, era minha maior vantagem. Eles pensam que sou fraca porque sou velha. Pensam que sou boba porque sou generosa. Pensam que sou dependente emocionalmente de suas migalhas de atenção. Pobres ingênuos. Não sabem que a paciência de uma mulher que construiu um império não é fraqueza, é estratégia. Eu aguentei seus desaforos, não porque não pudesse me defender, mas porque esperava que amadurecessem. Esperava que a decência florescesse neles. Mas, como bem dizia minha avó, o que não nasce, não cresce. Eu me levantei e caminhei até o espelho de corpo inteiro que tenho no estúdio. Olhei-me fixamente. Já não vi a mulher magoada de ontem. Vi a dona. Vi a chefe. Vi a mãe que tem que aplicar o remédio mais amargo para salvar o paciente. Acabou, Hortência, disse a mim mesma em voz alta. Minha voz soou firme na sala vazia. Acabou a mesada. Acabou o hotel 5 estrelas. Bem-vindos à vida real. Voltei para a escrivaninha. Era hora de traçar o plano. Não podia ser apenas uma birra. Tinha que ser uma lição magistral. Se eu lhes tirasse tudo de uma vez, eles se fariam de vítimas para o resto da família e para a sociedade. Diriam que a avó enlouqueceu ou ficou má. Tinha que ser cirúrgico. Tinha que ser uma cascata de realidade que os atingisse onde mais lhes dói, no conforto e no ego. Peguei uma folha de papel em branco e uma caneta tinteiro. Comecei a escrever uma lista. Não era uma lista de supermercado, era uma lista de cortes orçamentários. Prioridade imediata.
cartão de crédito adicional, corte total, serviços domésticos, a diarista e o jardineiro, cancelamento do pagamento direto, serviços de luxo, TV por assinatura, pacote premium, internet de ultra velocidade, assinaturas de clubes, mudança de titularidade ou corte, o golpe final, a casa, revisão do contrato de comodato. O telefone da minha escrivaninha tocou, quebrando o silêncio. Era minha assistente pessoal, Lúcia, uma mulher eficiente que está comigo há 15 anos. Bom dia, dona Hortência. A senhora vem hoje? Tenho os contratos dos fornecedores de laticínios para assinar. Bom dia, Lúcia, respondi. Meu tom era estranhamente jovial. Sim, irei mais tarde. Mas antes preciso que me faça um favor pessoal e urgente. Diga, senhora. Preciso que você se comunique com o banco, com o gerente de contas private. Diga que preciso bloquear uma extensão do meu cartão Black, a que termina em 4509. A da senhora Karina? Perguntou Lúcia com um tom que denotava que ela também sabia coisas que nunca me tinha dito. Reporto como roubada? Não, eu disse pausadamente, saboreando o momento. Não é roubada. Simplesmente diga que a titular decidiu cancelar o benefício sem explicações. Que o cartão pare de passar a partir de agora mesmo. Entendido? Entendido, senhora. Mais alguma coisa? Sim. Ligue para a agência de empregados domésticos. Diga que a partir de hoje os serviços na Rua dos Manacás, 432, não serão mais por minha conta. Se os residentes quiserem manter o serviço, terão que fazer um novo contrato e pagá-lo eles mesmos. Houve um silêncio breve do outro lado da linha. Lúcia é discreta, mas inteligente. Tudo bem, dona Hortência? Perguntou com suavidade. Melhor do que nunca, Lúcia. Estou simplesmente fazendo uma limpeza geral, sabe? Tirando o pó velho. Parece excelente, senhora. Procedo imediatamente. Desliguei o telefone. Olhei o relógio. Eram 9h15 da manhã. Karina costumava ir à academia às 10h e depois passava pelo café latte especial com leite de amêndoas e xarope de avelã, um capricho de 35,00 horas que ela cobrava no cartão todos os dias. Hoje, esse café ia ter um sabor diferente. Hoje, quando ela tentasse pagar, a maquininha emitiria aquele bip agudo e irritante de transação rejeitada. Mas isso era só o começo. Minha mente de empresária estava trabalhando a 1000 por hora. Lembrei-me que Estevão tinha programado um jantar de negócios na quarta-feira em casa. Um jantar para impressionar uns investidores de Florianópolis. Ele sempre me pedia para eu enviar o banquete de presente para que tudo saísse perfeito. Desta vez, o telefone não tocaria para confirmar o menu. Eu me senti poderosa. Não era um poder vingativo, ou, pelo menos, era o que eu queria acreditar. Era o poder da dignidade recuperada. Era o poder de dizer não. Durante anos, meu sim tinha sido tão automático que havia perdido seu valor. Agora, meu não ia cotar na bolsa. Abri de novo a pasta da casa. O contrato de comodato tinha uma data de renovação automática no próximo mês. Que coincidência oportuna. Se eu notificasse com 30 dias de antecedência, poderia mudar as condições. Não os jogaria na rua. Ainda sou sua mãe e avó, mas eu podia começar a cobrar um aluguel de mercado. Naquela região, uma casa assim é alugada por não menos que R15, 000, IST e VA. UTINHAR15, 0000. Steve A. Ars, Otinha R15, 00 livres por mês? Eu sabia perfeitamente que não. A realidade é um espelho cruel quando a gente passa anos sem se olhar nele. E eu estava prestes a segurar esse espelho na frente dos rostos deles. Preparei-me para sair. Escolhi um tailleur azul royal, minhas pérolas favoritas e sapatos de salto sensato, mas elegante. Maquiei-me com cuidado, ocultando qualquer rastro da noite mal dormida. Ao sair de casa, o sol brilhava com força. Entrei no meu carro e, antes de ligar, olhei meu celular. Nenhuma chamada, nenhuma mensagem. Claro, é segunda-feira de manhã, e a velha não existe até que precisem de algo. Dirigi até o banco pessoalmente.
embora Lúcia já tivesse feito a ligação. Eu queria assinar os papéis de revogação de poderes adicionais. Queria ver a cara do executivo quando lhe dissesse que minha generosidade havia entrado em falência técnica. Ao entrar na agência, o ar-condicionado me recebeu. Roberto, o gerente, levantou-se imediatamente ao me ver. Dona Hortência, que milagre! Passe, passe, por favor. Gostaria de um café? Água, Roberto, obrigada, eu disse, sentando-me em frente à sua mesa de vidro. Lúcia me ligou há pouco. Já procedemos com o bloqueio da adicional. Houve algum problema de segurança? Clonaram o plástico? Olhei-o nos olhos e sorri, um sorriso enigmático. Não, Roberto. Digamos que houve um problema de desempenho. O investimento não estava dando os retornos esperados em gratidão e respeito. E você sabe que nos negócios, quando um ativo se torna tóxico, é preciso liquidá-lo. Roberto assentiu, embora estivesse visivelmente confuso. Ele não precisava entender os detalhes, só precisava executar a ordem. Entendo perfeitamente. O cartão está cancelado. Deseja fazer alguma outra mudança? Sim, eu disse, tirando uma lista da minha bolsa. Quero revisar os débitos automáticos. Vamos fazer uma limpeza, Roberto. Uma limpeza completa. Quero que minha conta pessoal fique livre de qualquer gasto que não seja estritamente meu. Passamos a hora seguinte cancelando seguros, pagamentos de serviços e assinaturas. Cada clique do mouse de Roberto era uma corrente que se rompia. Eu me senti mais leve a cada cancelamento. Eu me senti livre. Ao sair do banco, meu celular vibrou. Era uma notificação do aplicativo bancário. Tentativa de débito recusada. Starbucks Coffee. 4000. Motivo: cartão bloqueado. Olhei a tela e soltei uma gargalhada sonora ali mesmo, no meio da calçada. As pessoas me olharam estranhadas, mas eu não me importei. Eram 10h30 da manhã. O primeiro tiro havia acertado o alvo. A guerra silenciosa tinha começado, e o inimigo acabara de perceber que tinha ficado sem munição. Guardei o telefone na bolsa e caminhei em direção ao meu carro, com o passo firme de quem sabe que tem a faca e o queijo na mão, e o fogo aceso no máximo. Hoje era um grande dia para ser Hortência. O celular vibrava sobre a superfície de mogno da minha escrivaninha como um inseto preso de barriga para cima, zunindo com uma insistência desesperada. Na tela, piscava repetidamente o nome. Estevão. Deixei-o tocar 1, 2, 3 vezes. Não era crueldade, era pedagogia. Na minha experiência criando filhos e dirigindo uma empresa, aprendi que o silêncio às vezes comunica muito mais do que 1000 palavras, especialmente quando a outra pessoa está acostumada a que você salte ao primeiro estalo de seus dedos. Eu estava na minha sala principal do buffet imperial, um espaço que cheira a café recém-moído e a sucesso silencioso. Através do vidro que separa meu escritório da zona operacional, eu via meus funcionários se moverem com a coreografia precisa de um balé industrial. Eles carregavam caixas de verduras frescas, revisavam estoques de louças e discutiam cronogramas de entrega. Esse era o meu mundo. Um mundo de ordem, esforço e recompensa. Um mundo que minha nora Karina desconhecia por completo, acreditando que o dinheiro aparecia na conta bancária por geração espontânea, como cogumelos depois da chuva. Tomei um gole do meu chá de camomila, desfrutando da calidez que descia pela minha garganta. O telefone parou de vibrar por um segundo, só para começar de novo. Desta vez, era um número desconhecido, provavelmente o telefone do gerente daquele Starbucks onde o cartão de crédito havia sido rejeitado. Imaginei a cena. Karina com sua roupa esportiva de marca e seus óculos de sol na cabeça, fazendo um escândalo no caixa com a fila de gente impaciente atrás dela. A vergonha pública é um mestre severo, mas eficaz. Finalmente, quando a vibração cessou e a luz vermelha da mensagem de voz piscou, decidi que era momento de começar a segunda fase. Chamei Lúcia, minha assistente, pelo interfone. Lúcia, querida, se meu filho Estevão ligar para a linha direta do escritório, passe a ligação, mas não tenha pressa.
Diga que estou em uma reunião importante com os fornecedores de frutos do mar e que não tem certeza se posso atender. Deixe-o esperando uns 3 minutos. Entendido, dona Hortência, respondeu ela com aquela eficiência leal que vale seu peso em ouro. Levantei-me e caminhei até a janela que dá para o pátio de manobras. Um caminhão de entrega estava saindo com o logotipo da minha empresa na lateral, uma coroa dourada sobre um prato servido. Senti um orgulho feroz. Tudo isso eu tinha construído, tijolo a tijolo, guisado a guisado, e pensar que ontem me senti pequena na casa do meu filho. Que boba eu fui. A verdadeira estatura de uma pessoa não é medida pela marca dos sapatos, mas pela firmeza dos passos. O telefone do escritório tocou. Lúcia estava cumprindo seu papel. Esperei, contando os segundos mentalmente enquanto alisava uma ruga inexistente na minha saia lápis. 1, 2, 3 minutos. Levantei o fone com calma deliberada. Buffet Imperial, Diretoria Geral, eu disse, usando meu tom mais profissional. Mãe, finalmente! A voz de Estevão soava aguda, à beira do pânico. Havia barulho de fundo, como se ele estivesse caminhando rápido ou escondido em algum banheiro do escritório. Estou te ligando há meia hora no celular. O que está acontecendo? Olá, filho. Bom dia para você também, respondi suavemente, ignorando sua urgência. Estou muito ocupada, meu filho. Estamos fechando o contrato para o casamento da filha do senador. O que você precisa, mamãe? Não é hora para casamentos. Há um problema com o banco. Karina me ligou chorando. Ela estava na cafeteria e o cartão não passou. Diz que a trataram pessimamente, que a caixa olhou para ela como se fosse uma delinquente. Passou uma vergonha horrível. Ah, que pena, eu disse, sem um pingo de emoção real. Às vezes, os sistemas bancários falham, filho. A rede cai, as tarjas magnéticas desmagnetizam. Você sabe como é a tecnologia. Não, mãe, não foi a rede. Ela ligou para o banco ali mesmo e disseram que a titular havia bloqueado a extensão. Que você a bloqueou. Sua voz era uma mistura de incredulidade e reprovação. Mas por quê? Por que você faria algo assim sem avisar? Karina teve que deixar o café e sair correndo. Não tinha dinheiro. Mãe, você a deixou na mão. Estevão, respira. Eu disse com firmeza. Você se lembra da nossa conversa de ontem? Vocês foram muito claros. Disseram que precisavam de espaço, de independência, que eu me metia muito na vida de vocês e que já eram adultos. Sim, mas nos referíamos a você não vir todo domingo sem avisar. Não a você cortar nossos recursos, balbuciou ele. A lógica do seu argumento era tão infantil que quase me fez rir. Filho, a independência é um pacote completo. Você não pode pedir independência para as visitas e dependência para a carteira. Isso não existe. Ontem, refleti muito sobre o que a Karina disse. Não quero essa velha aqui. Essas foram as palavras dela, não foram? Mãe, ela estava alterada. As palavras têm peso, Estevão, e as ações têm consequências. Decidi que, para respeitar o desejo de autonomia de vocês, vou parar de tratá-los como criancinhas a quem é preciso pagar o recreio. O cartão adicional era para emergências da casa, não para cafés de 3500 nem para spas. Eu revisei os extratos. Ouvi Estevão engolir em seco do outro lado da linha. Eu sabia que ele não tinha ideia de quanto sua mulher gastava. Ele só vivia na nuvem de conforto que eu financiava. Mas, mãe, você não pode fazer isso de repente. Karina está furiosa. Diz que você está fazendo isso por vingança. Não é vingança, é administração. E falando em administração, há outro assunto. Seu Anselmo, o jardineiro. O que tem o seu Anselmo? Perguntou ele com temor. Ele não irá mais às terças e quintas. Cancelei os serviços dele para sua casa esta manhã. De agora em diante, se quiserem manter aquele jardim lindo que eu projetei, terão que pagá-lo vocês mesmos ou cuidá-lo vocês mesmos. Um pouco de trabalho físico não lhes fará mal, serve para o caráter.
Mãe, por Deus, eu trabalho o dia todo. Karina não vai pegar um podador. Então terão uma selva muito bonita em algumas semanas. É decisão de vocês. Bem-vindos à vida adulta, Estevão. Eu desliguei antes que ele pudesse protestar mais. Senti-me estranhamente leve, como se tivesse tirado um casaco pesado em pleno verão. O resto da manhã transcorreu com uma normalidade espantosa. Revisei menus, aprovei orçamentos e provei um novo molho de pimenta defumada que meu chefe executivo havia preparado. O picante despertou meus sentidos. Eu estava viva, estava ativa e, pela primeira vez em anos, estava colocando os pingos nos is. Por volta da 1 da tarde, meu celular voltou a tocar. Desta vez, era uma mensagem de texto da companhia de TV a cabo e internet. A alteração de pacote solicitada para a conta 892-B foi processada com sucesso. Seu novo plano básico entrará em vigor imediatamente. Sorri. O plano Premium Total, com canais internacionais, esportes e velocidade de fibra óptica máxima, havia sido rebaixado para o plano básico familiar, suficiente para checar e-mails e ver as notícias locais, mas definitivamente insuficiente para o streaming em 4K que Karina consumia vorazmente a tarde toda. Imaginei minha nora na sala de estar tentando ver sua série favorita e encontrando o círculo de carregamento girando eternamente na tela. Primeiro o café, depois o jardim, agora o entretenimento. Eu estava tirando as camadas de luxo uma por uma, como quem descasca uma cebola, e sabia que cada camada a faria chorar mais. Às 4 da tarde, a porta do meu escritório se abriu de repente. Não foi Lúcia quem entrou, mas Estevão. Ele estava com uma aparência péssima. A gravata desajustada, o cabelo bagunçado e suor na testa. Havia saído do trabalho no meio da jornada, algo que ele nunca fazia. "Temos que conversar, mãe", disse, fechando a porta atrás de si e se jogando em uma das cadeiras em frente à minha escrivaninha. Parecia uma criança repreendida, não um homem de 35 anos. "Boa tarde, filho. Quer um copo d'água? Você parece acalorado." "Não quero água. Quero saber o que está acontecendo. Cheguei em casa para almoçar porque Karina me ligou histérica. Não tem internet. A diarista não foi hoje. A casa está uma bagunça porque fizemos uma reunião com amigos no sábado e ninguém recolheu nada, esperando que a moça fosse hoje. E, para completar, me chega um e-mail do seguro do carro dizendo que a apólice não foi renovada automaticamente por falta de fundos no cartão vinculado. Eu me recostei na minha cadeira executiva de couro, entrelaçando os dedos sobre a escrivaninha. Olhei para ele com uma calma que contrastava violentamente com a sua agitação. "Eu te disse por telefone, Estevão. Estou reorganizando minhas finanças. Estou cortando gastos supérfluos." "Gastos supérfluos? É a minha vida, mãe. É a nossa vida." "Exato. É a sua vida. E você é um arquiteto com um bom salário. Por que eu? Uma mulher aposentada que deveria estar tricotando sapatinhos? Estou pagando a limpeza da sua bagunça e a internet da sua esposa?" Estevão passou as mãos pelo rosto, frustrado. "Porque sempre foi assim. Porque você se ofereceu. Por quê? Porque você é minha mãe e se supõe que nos ajuda." Ajudar é dar um empurrão quando alguém cai, Estevão. O que eu tenho feito é carregá-los nas minhas costas para que não toquem o chão. E eu me cansei. Me dói as costas e me doeu o coração ontem. Ele baixou o olhar envergonhado. A lembrança dos gritos de Karina ainda pairava entre nós. "Karina não deveria ter gritado com você. Eu sei. Já falei com ela. Você falou com ela? Ou ela gritou com você também por não me defender?" Perguntei, acertando na mosca. Estevão não respondeu. "Olha, filho, as coisas vão mudar, e vão mudar rápido. Você tem um jantar importante na quarta-feira, não tem? Com os investidores de Florianópolis." Os olhos de Estevão se arregalaram. A cor sumiu do seu rosto. "O jantar. Meu Deus, o jantar. Mãe, por favor, me diga que o banquete ainda está de pé. Prometi ao meu chefe que eu cuidaria de tudo. Eu disse que minha mãe tinha a melhor empresa de buffet da cidade e que iríamos impressioná-los.
Eu dependo desse jantar para a promoção. Lembrei-me dessa conversa. Há 2 semanas, ele havia me pedido, quase exigido, que preparasse um menu de 5 tempos para 8 pessoas. Lagosta, filé mignon, vinhos importados, tudo por conta da casa, como sempre. Ah, sim, o jantar, eu disse, procurando um papel na minha escrivaninha. Eu estava justamente revisando a cotação. Aqui está. Estendi-lhe uma folha timbrada com o detalhamento dos custos. Estevão a pegou com as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram a lista de preços e pararam no total, no final da página. 15.000 reais. Sussurrou pálido. Mãe, você sempre me dá de presente. É para o meu trabalho. Ah, o buffet imperial é um negócio, Estevão. Tenho funcionários que recebem salário, fornecedores que cobram insumos e luz para pagar. Não posso dar de presente meu trabalho e meus recursos a quem não me respeita. Se você quiser o serviço, preciso de 50% de adiantamento hoje mesmo e o restante antes de servir o primeiro prato na quarta-feira. Eu não tenho 15.000 reais líquidos agora. Pagamos a mensalidade da caminhonete da Karina e ficamos apertados. Então você terá que pedir para a Karina cozinhar. Eu disse com uma frieza que surpreendeu até a mim. Ou pedir pizzas, embora eu não ache que isso impressione muito os investidores de Florianópolis. Estevão me olhou como se não me conhecesse, como se a mãe, complacente e doce, tivesse sido substituída por uma estranha calculadora. E de certa forma, era assim. A Hortência que permitia tudo havia morrido no domingo na hora do almoço, assassinada pela ingratidão. Mãe, isso é um castigo, não é? Perguntou com a voz embargada. Até quando vai durar? Não é um castigo, filho. É uma lição de realidade. E durará o tempo que tiver que durar. Você tem até às 6 da tarde para depositar o adiantamento se quiser o serviço. Caso contrário, entenderei que buscarão outra opção. Ah, e mais uma coisa. Tirei de uma gaveta uma cópia do contrato da casa. Não o original. Esse continuava no cofre, mas uma cópia simples. Diga a Karina para aproveitar que não tem internet para começar a empacotar as coisas que não usam. O quê? Estevão se levantou de um salto, derrubando a cadeira. Você vai nos botar para fora, mãe? É a nossa casa. Não, filho, é minha casa. Vocês só moram aí, e eu estive revisando o contrato de comodato. Há cláusulas muito interessantes sobre a convivência e o respeito ao proprietário que parece que esquecemos. Não vou botá-los para fora hoje nem amanhã, mas vamos ter que renegociar os termos da sua estadia, porque morar de graça em uma mansão e gritar para a dona que ela é uma velha indesejável são duas coisas que legal e moralmente não podem coexistir. Estevão ficou paralisado. Pela primeira vez, ele via a magnitude do abismo que se abria sob seus pés. Percebeu que seu estilo de vida, seu status, sua segurança, tudo dependia de um fio que o segurava, e que Karina, com sua arrogância, havia sacado uma tesoura gigante para cortá-lo. Eu tenho que ir, murmurou ele, recuando em direção à porta. Eu tenho que ver como consigo o dinheiro para o jantar. Ah, boa sorte, filho. Feche a porta ao sair. Estevão saiu do escritório como uma alma penada. Eu o vi caminhar pelo corredor, arrastando os pés, pegando o celular para ligar, certamente para a esposa. Fiquei sozinha no silêncio do meu escritório. Não senti alegria, mas sim uma profunda satisfação. Uma sensação de justiça que se assentava em meus ossos. Eles quiseram me apagar, me tornar invisível. Agora, minha presença era sentida em cada cartão rejeitado, em cada quarto sujo, em cada tela preta e em cada prato vazio. Meu celular vibrou de novo. Desta vez, não era Estevão. Era uma mensagem de voz de Karina. Eu a reproduzi. Dona Hortência. Sua voz soava tensa, tentando conter a fúria, mas com um tom meloso falso que me embrulhou o estômago. Acho que houve um mal-entendido. Estevão me disse que a senhora está chateada. Olhe, sobre o domingo. Eu estava estressada. Eu não quis dizer aquilo.
Mas, por favor, a senhora não pode fazer isso conosco. Precisamos do cartão. E o jantar de quarta-feira é vital. Seja razoável. Somos família. Eu ouvi a mensagem 2 vezes. Somos família. Que curioso como essa frase só aparece quando precisam de algo. Quando se trata de me convidar, sou essa velha. Quando se trata de pagar, sou família. Não respondi. Apaguei a mensagem. Olhei o relógio. Eram 5 da tarde. Faltava 1 hora para o fechamento das operações bancárias e o limite para o pagamento do banquete. Aproximei-me da janela e olhei o pôr do sol sobre a cidade. O céu se tingia de laranja e violeta. Amanhã seria terça-feira. E na terça-feira eu tinha planejado uma visita à imobiliária para solicitar uma avaliação atualizada da casa da Rua dos Manacás. Se eles queriam brincar de ser donos do mundo, teriam que aprender quanto custa o aluguel desse mundo. A guerra havia deixado de ser fria. Agora, era uma batalha campal pela dignidade, e eu tinha todas as armas. Estevão e Karina mal estavam começando a entender que haviam acordado um gigante que dormia placidamente na cozinha, e o gigante estava com fome. Enquanto guardava minhas coisas para ir para casa, pensei no menu de quarta-feira. Se eles não pagassem, aquela lagosta ficaria linda na minha própria mesa, acompanhada de uma boa taça de vinho branco, brindando pela solidão bem administrada em oposição à companhia ingrata. A porta do meu escritório se fechou com um clique definitivo, deixando para trás as dúvidas. Amanhã, a lição continuaria. O jantar de quarta-feira chegou envolto em uma tensão tão espessa que quase ofuscava o aroma requintado do creme de lagosta que meus cozinheiros terminavam de empratar na cozinha. Estevão havia conseguido pagar o adiantamento de 50% na segunda-feira, às 17h55. Não me perguntou de onde tirou o dinheiro, embora eu tenha notado que o relógio suíço que ele costumava ostentar no pulso esquerdo havia desaparecido. Era a primeira vez na vida dele que tinha que sacrificar um luxo próprio para cobrir uma necessidade básica. E, embora me doesse como mãe, me satisfazia como mentora da vida real. Eu estava lá, na casa dele, mas não como a avó que atrapalha, nem como a sogra intrometida. Eu estava de pé junto à porta da cozinha, vestida com o meu uniforme executivo do buffet imperial, um tailleur preto impecável, uma blusa de seda cor marfim e o meu crachá de diretora-geral preso na lapela. Minha postura era rígida, profissional. Meus funcionários, uma equipe de 4 garçons e 2 ajudantes de cozinha, moviam-se ao meu redor com a precisão de um relógio, ignorando o caos silencioso que reinava na casa do meu filho, porque o caos estava ali, escondido debaixo do tapete, literal e metaforicamente. Sem a diarista por 2 dias e com uma Karina incapaz de levantar um dedo, havia rolos de poeira discretamente sob os sofás e uma fina camada de sujeira nos rodapés. Tive que ordenar aos meus rapazes que limpassem o refeitório e o lavabo de visitas antes que os investidores de Florianópolis chegassem. Não para lhes fazer um favor, mas porque a reputação da minha empresa estava em jogo. Se a comida fosse excelente, mas o lugar estivesse sujo, minha marca sofreria. Assim, eu fatorei esse serviço de limpeza express como um extra na conta final que eles ainda me deviam. Da minha posição estratégica, eu observava a sala. Os convidados, 3 homens de negócios com sotaque sulista forte e sorrisos amplos, bebiam o vinho tinto que eu havia selecionado. Estevão ria nervosamente a cada piada, servindo mais taças com uma ansiedade palpável. Karina, por sua vez, tentava bancar a grande dama da sociedade. Usava um vestido azul noite lindo, mas seu sorriso era frágil, como cristal prestes a estourar. Cada vez que nossos olhos se cruzavam, ela desviava o olhar com uma mistura de fúria e medo. Ela sabia que eu estava ali controlando cada prato que saía, cada taça que se enchia, e odiava depender de mim. Dona Hortência, sussurrou Roberto, meu chefe de garçons, aproximando-se com discrição. A senhora Karina está pedindo para servirmos o champanhe agora, antes do jantar.
mas a senhora indicou que era para o brinde final com a sobremesa. Siga o protocolo contratado, Roberto, respondi sem hesitar. O champanhe é francês, safra especial. Se o abrirem agora, quando chegarem aos negócios, estarão muito bêbados para assinar ou muito cansados para apreciar o fechamento. Serve-se com a sobremesa. Se a senhora insistir, diga que são instruções diretas da direção do buffet para a harmonização perfeita. Roberto assentiu e se retirou. Eu o vi se aproximar de Karina e sussurrar algo. Ela me fuzilou com o olhar do outro lado do salão, apertando os lábios até ficarem brancos. Em outro tempo, eu teria cedido. Teria dito, dê o gosto à menina. Hoje não. Hoje, o cliente era Estevão, e o objetivo era o contrato, não o capricho da esposa. O jantar fluiu com uma coreografia perfeita. A entrada de carpaccio de carne com azeite trufado foi um sucesso. O creme de lagosta arrancou suspiros. O prato principal, um filé mignon em molho de cogumelos com aspargos tenros, estava no ponto exato. Eu supervisionava cada saída da cozinha, garantindo que a apresentação fosse digna de uma revista culinária. Em um dado momento, aproveitei que os convidados estavam imersos em uma discussão sobre taxas de juros para ir ao banheiro de serviço lavar as mãos. Ao sair, dei de cara com Karina no corredor estreito que conecta a cozinha com a área de serviço. Ela estava me esperando. Temos que conversar, sibilou ela, me encurralando contra a parede. Já não havia rastro da anfitriã amável. Só restava a mulher birrenta que havia gritado comigo no domingo. Boa noite, senhora Karina. Eu disse com frieza profissional. Se é sobre o serviço, garanto-lhe que a sobremesa sairá em 5 minutos. Pare de agir como se fosse uma empregada. Ela esbravejou em voz baixa, mas furiosa. Você é minha sogra, pelo amor de Deus. Isso é ridículo. Você cortou meu cartão, tirou a diarista, cortou a internet. Não consigo nem ver minhas séries. Que tipo de vingança doentia é essa? Olhei para ela com uma calma que pareceu enlouquecê-la ainda mais. Ajeitei meu crachá com lentidão exasperante. Não é vingança, Karina. É uma reestruturação de recursos. E eu agradeceria se você não me falasse nesse tom enquanto estou trabalhando. Meus funcionários podem ouvir. E não é profissional que a dona da empresa seja increpada por uma comensal. Eu vou dizer a Estevão para te botar para fora, ameaçou ela com os olhos cheios de lágrimas de impotência. Vou dizer para irmos embora daqui. Eu sorri. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível. Esse é um assunto excelente para discutirmos mais tarde. Agora, se me permite, tenho um soufflé de chocolate que precisa da minha aprovação antes de sair. Com licença. Desviei-me dela com elegância e voltei para a cozinha. Meu coração batia um pouco mais rápido, não por medo, mas pela adrenalina de saber que eu tinha o as na manga guardado no meu porta-fólio de couro, que descansava sobre a bancada de granito. A sobremesa foi o golpe de misericórdia. Os investidores estavam encantados. Ouvi os aplausos da cozinha. Estevão entrou correndo minutos depois, com o rosto iluminado pelo alívio. Mãe, eles amaram, sussurrou ele, emocionado, abraçando-me impulsivamente. Vão assinar! Disseram que a atenção aos detalhes foi espetacular. Obrigado, obrigado! Eu me deixei abraçar, sentindo a rigidez do corpo dele relaxar. Por um segundo, ele foi meu menino outra vez, mas logo lembrei do relógio faltante, do cartão rejeitado e dos gritos da sua mulher. O amor de mãe estava intacto, mas a facilitadora havia morrido. Fico muito feliz, filho. É um serviço profissional. Como você pagou? Agora termine sua reunião. Eu esperarei os convidados partirem. Preciso que você assine o encerramento do serviço e temos que ver um assunto administrativo pendente. Estevão me olhou com uma sombra de dúvida cruzando seus olhos, mas a euforia do momento falou mais alto. Sim, claro, o que for. Eu já volto. 1 hora mais tarde, a casa ficou em silêncio. Os convidados tinham ido embora,
levando consigo a promessa de um grande negócio para Estevão. Meus funcionários já haviam recolhido tudo, deixado a cozinha impecável e carregado o caminhão. Eu os mandei de volta para a base, dizendo-lhes que eu iria no meu próprio carro um pouco depois. Fiquei sozinha na cozinha com meu porta-fólio sobre a mesa de antessala. Ouvi os passos de Estevão e Carina se aproximando. Eles entraram com uma mistura de cansaço e triunfo. Carina segurava uma taça daquele champanhe que tanto havia exigido na mão. "Bom, dona Hortência", disse Carina, arrastando as palavras com aquela coragem que o álcool e a falsa sensação de segurança dão. "O jantar correu bem. Suponho que agora a senhora espera que lhe demos os parabéns e que tudo volte ao normal, não é? Já teve sua birra de poder. Já nos demonstrou que controla os fios. Podemos ter os cartões ativos amanhã? Eu tenho que ir ao salão arrumar essa bagunça de unhas." Estevão sentou-se à minha frente, afrouxando a gravata. Olhou-me expectante, esperando, suponho, que eu sacasse a bandeira branca. "Mãe, de verdade. Obrigado. Você nos salvou. Sei que fui um bobo no domingo e Carina também estava alterada. Mas já passou, não é? Já pagamos o jantar. Estamos quites." Abri meu porta-fólio devagar. O som do zíper metálico rasgou o silêncio da sala. Tirei 2 pastas azuis idênticas à que eu tinha consultado no meu estúdio na segunda-feira de madrugada. "O jantar está pago, é verdade", eu disse, colocando minhas mãos sobre os documentos. "E fico feliz que o negócio tenha saído bem. Isso demonstra que você é capaz de resolver problemas sob pressão, Estevão. Mas não estamos quites. E não, Carina, o cartão nunca será reativado." O sorriso de Carina congelou. Estevão se endireitou na cadeira. "Como assim? Nunca?" perguntou ele. "O cartão Black empresarial é para funcionários de confiança e sócios. Vocês não são nem uma coisa nem outra na minha empresa. São meus familiares e eu os amo, mas financeiramente, vocês são um passivo de alto risco." "Mas não temos liquidez", exclamou Carina. "Estevão ganha bem, mas tudo se vai em... Bom, em coisas. Precisamos do seu apoio. E o que vocês precisam é aprender a viver com o que ganham", respondi de forma taxativa. "Mas esse não é o tema principal desta reunião pós-jantar. O tema é o teto que vocês têm sobre suas cabeças." Deslizei uma das pastas para Estevão e a outra para Carina. "O que é isso?" perguntou meu filho, abrindo a pasta com dedos trêmulos. "É um novo contrato", expliquei com voz didática. "Como sabem, ou talvez tenham convenientemente esquecido, esta casa é de minha propriedade em 100%. Até hoje vocês viveram aqui sob um esquema de comodato, que basicamente significa empréstimo gratuito." "Sim, mãe, já sabemos que a casa é sua", interrompeu Estevão com impaciência. "E que o contrato de comodato tinha cláusulas de rescisão por falta de respeito e moralidade. E dado que no domingo me foi informado aos gritos que não se quer essa velha aqui, decidi fazer valer meu direito de encerrar esse acordo." Carina soltou uma risada nervosa, incrédula. "Você está nos botando para fora, seu próprio filho e sua nora. Que tipo de monstro você é?" "Não estou botando vocês para fora", eu disse com calma, apontando o documento. "Leiam, é um contrato de locação, um aluguel. Se quiserem continuar morando nesta casa, neste condomínio de luxo, com esta segurança e estes jardins, são bem-vindos a fazê-lo como inquilinos." Estevão leu a primeira página. Seus olhos foram direto para a cláusula do preço. Ele ficou pálido, quase cinza. "Mãe..." Sua voz era um fio. 15 mil reais mensais? É o preço de mercado, filho. Na verdade, estou lhes dando um desconto de 10% por serem família. Uma casa destas dimensões na Rua dos Manacás é alugada por 17 euros 00. Inclui a taxa de condomínio, mas não os serviços. Água, luz, gás, internet e jardinagem correm por conta de vocês a partir de hoje. Você está louca? Gritou Carina, levantando-se e derramando um pouco de champanhe na mesa. Não temos 15.
$1.000. 00 livres por mês. É quase a metade do salário de Estevão. Então terão que ajustar seu orçamento, respondi sem me abalar. Talvez menos roupa de grife, Karina. Talvez vender essa caminhonete do ano que consome tanta gasolina e comprar um carro compacto. Talvez comer em casa em vez de em restaurantes de luxo. A matemática é simples. Receita menos despesas. Se o resultado for negativo, você corta as despesas. Eu não vou assinar isso, bradou Estevão, atirando a pasta sobre a mesa. É um abuso. Sou seu filho. Trabalhei a vida toda para que você tivesse orgulho. E agora você me cobra aluguel como se eu fosse um estranho. Eu me levantei devagar. Minha sombra se projetou longa sobre a mesa. Você trabalhou para você, Estevão, para sua carreira, para seu sucesso. E eu me sinto orgulhosa disso. Mas você não trabalhou para esta casa. Esta casa eu paguei com 40 anos de levantar às 4 da manhã, com 40 anos de queimar as mãos e perder horas de sono. E você permitiu que sua esposa me gritasse na minha própria sala, que eu fosse embora. Olhei para Karina, que respirava ofegante, com o rosto desfigurado pela raiva e o pânico real de ver seu estilo de vida desmoronar. O respeito não tem preço, mas o teto tem, continuei. Vocês têm duas opções. Opção A. Assinam o contrato agora e me depositam o primeiro mês e o depósito de garantia antes de sexta-feira. Opção B. Tem 30 dias legais para desocupar a propriedade e procurar um lugar que se ajuste ao seu orçamento real. Houve um silêncio sepulcral na cozinha. Só se ouvia o zumbido da geladeira side by side, aquela que eu também tinha comprado. Você não pode fazer isso conosco, soluçou Karina, caindo sentada na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. O que minhas amigas vão dizer? O que minha família vai dizer se a gente se mudar para um apartamento pequeno? Dirão que vocês estão vivendo de acordo com as possibilidades de vocês. É muito digno. Muito mais digno do que viver da caridade de uma velha que vocês desprezam. Estevão olhava para o contrato como se fosse uma sentença de morte. Sabia que não tinha opção. Sabia que não podiam pagar aquele aluguel e manter seu ritmo de vida atual. Teriam que escolher a casa ou os luxos. A aparência ou a realidade. Mãe, por favor, tentou negociar Estevão com os olhos marejados. Podemos fazer terapia familiar. Podemos te pedir perdão 1000 vezes, mas não nos cobre aluguel. Não, agora estamos. Estamos endividados. Os meus cartões de crédito estão no limite. Aí estava a verdade completa. Não só viviam do meu dinheiro, viviam de crédito emprestado. Eram uma fachada de sucesso construída sobre castelos de cartas. Com mais razão, filho, eu disse, suavizando um pouco o tom, mas não a postura. Se estão endividados, precisam tocar o fundo do poço para poder subir. Se eu continuar pagando tudo, nunca vão sair do buraco. Seguirão cavando até que a terra caia em cima de vocês. Isso não é um castigo, embora sintam que seja. É um colete salva-vidas de realidade. Peguei minha bolsa e deixei as pastas sobre a mesa. Vocês têm até sexta-feira ao meio-dia para me notificar sua decisão. Se eu não receber o contrato assinado e a transferência, assumirei que escolheram a opção B, e meu advogado iniciará o trâmite de despejo na segunda-feira seguinte. Caminhei em direção à saída. Meus saltos ressoavam com força no piso de mármore. Ao chegar à porta principal, parei e me virei. Eles continuavam estáticos na cozinha, como figuras de cera derretendo sob o calor da verdade. Ah, e Karina, eu disse, elevando um pouco a voz para que ela me ouvisse. A internet básica que eu contratei é suficiente para procurar apartamentos para alugar online. Use-a com sabedoria. Saí da casa e fechei a porta atrás de mim. O ar da noite estava fresco. Respirei fundo, enchendo meus pulmões de oxigênio e liberdade. Me doía o peito, sim. Nenhuma mãe quer ver seu filho sofrer. Mas eu sabia que a dor de hoje era o remédio para a maturidade de amanhã. Entrei no meu carro, liguei o motor e dirigi para longe daquela casa que já não sentia como minha, mas sim um ativo imobiliário a mais. Enquanto me afastava,
Vi pelo espelho retrovisor que as luzes da sala se apagavam. Eles tinham ficado no escuro, e pela primeira vez, teriam que buscar a própria luz para seguir em frente. A velha ia dormir tranquila. Os donos do mundo provavelmente não pregariam o olho a noite toda. E isso, pensei enquanto colocava música suave no rádio, era exatamente o que eles precisavam. Ainda faltava o golpe final, a lição que fecharia o ciclo, mas, por hoje, a revelação havia sido completa. O poder tinha mudado de mãos, ou melhor, havia retornado às mãos que o forjaram. A estrada se abria à minha frente, e, embora estivesse sozinha, nunca me senti tão acompanhada pela minha própria dignidade. Já se passaram 3 meses desde aquele momento decisivo em que coloquei as pastas sobre a mesa da cozinha. 3 meses que pareceram 3 anos, mas que passaram voando como as folhas do calendário quando a gente está ocupado vivendo de verdade. A casa da Rua dos Manacás, aquela mansão que foi testemunha dos meus sacrifícios e da ingratidão do meu filho e da minha nora, já não está habitada por eles. Na sexta-feira daquela semana, bem na hora do almoço, Estevão me ligou. Sua voz soava derrotada, mas pela primeira vez em muito tempo, soava honesta. Eles não tinham o dinheiro, não podiam pagar o aluguel. Escolheram a opção B. Agora, a casa está alugada para um casal de diplomatas canadenses que pagam pontualmente e em dólar, e que tratam a propriedade com o respeito que ela merece. Cada vez que recebo a notificação do depósito do aluguel, sinto uma mistura de alívio e melancolia. Não porque sinta falta de ver meu filho lá, mas porque esse dinheiro já não é o combustível de uma fantasia insustentável, mas sim o fruto de um investimento inteligente. Estevão e Karina se mudaram naquele mesmo fim de semana. Não contrataram uma transportadora de luxo. Alugaram um caminhão de pequeno porte e, com a ajuda de um casal de amigos que lhes restou, porque os amigos das festas de champanhe desapareceram assim que a torneira fechou, carregaram suas coisas. Foram para um apartamento na Vila Mariana, um bairro decente, tradicional, de classe média trabalhadora, um lugar onde as pessoas se cumprimentam na padaria e onde o caminhão de lixo passa fazendo barulho às 7 da manhã. Um lugar real. Hoje é domingo outra vez, mas este domingo é diferente. Não estou na minha cozinha preparando um banquete para levá-lo como oferenda a um altar onde sou desprezada. Estou sentada no meu jardim podando minhas roseiras quando a campainha toca. Limpo as mãos no avental e vou abrir. É meu filho. Olá, mãe, diz Estevão. Ele está com uma aparência diferente. Perdeu alguns quilos. Já não tem aquele inchaço no rosto que o excesso de vida boa e álcool dá. Veste uma camisa simples, passada por ele mesmo. Posso notar pela marca dupla na manga. E nas mãos, carrega um saco de papel de uma padaria local. Olá, filho. Que milagre! Entre, por favor. Sentamos na varanda. O ar está fresco. Estevão deixa o saco sobre a mesa com cuidado. Trouxe pão doce para o café. Não é da confeitaria francesa, mas dizem que as broas de fubá de lá são muito boas. O pão bom é o que se compartilha, filho. Eu lhe digo, servindo 2 xícaras de café coado. Estevão toma um gole e suspira, olhando para as árvores. Você tinha razão, mãe, diz de repente, sem me olhar nos olhos. Em tudo. Não se trata de ter razão, Estevão. Se trata de ter paz. Eu sei. Estes meses foram brutais. Karina chorou as primeiras 2 semanas seguidas. Quebrou 3 unhas carregando caixas e teve que aprender a usar a máquina de lavar porque estragamos roupa misturando cores. Foi um caos. Eu sorrio levemente. Imagino Karina brigando com uma garrafa de água sanitária. Mas sabe o quê? Ele continua, virando-se para mim com um brilho novo no olhar. Ontem à noite, eu dormi 8 horas seguidas, pela primeira vez em anos. Não devo mais o limite do cartão. Vendemos a caminhonete, pagamos as dívidas mais urgentes e compramos um carro usado que não gasta tanta gasolina. Estamos apertados. Sim, contamos cada real no supermercado. Mas o que comemos, nós pagamos. E ninguém vai nos cobrar ou jogar na cara nada. Aí estava. A lição havia entrado.
Tinha sido um remédio amargo, quase um veneno para o orgulho dele, mas havia curado a doença da dependência. E a Karina? Pergunto com genuína curiosidade. Karina. Está mudando, à força, mas está mudando. Conseguiu emprego, mãe. Quase deixei a xícara cair. Emprego? Karina? Sim, em uma boutique de noivas como vendedora. Ela tem bom gosto, isso ninguém tira dela. Ganha por comissão. Chega cansada, os pés doem de ficar em pé o dia todo. O outro dia, ela chegou e me disse: Estevão, hoje eu atendi uma senhora insuportável que me tratou como se eu fosse a empregada dela. Agora eu entendo o que sua mãe sentiu. E sente um nó na garganta. Não de tristeza, mas de uma emoção profunda e complexa. A empatia, às vezes, só entra através da experiência própria. Karina teve que ser tratada como a funcionária para entender que a dignidade não se compra com um cartão Black. Fico muito feliz em ouvir isso, filho. De verdade, o trabalho dignifica, e o cansaço do trabalho honesto é o melhor sonífero do mundo. Nós gostaríamos. Bom, Karina me pediu para te dizer. Estevão hesita, coçando a nuca como fazia quando era criança e aprontava alguma. Gostaríamos de te convidar para almoçar no próximo domingo no apartamento. Não vai ser lagosta, mãe. Provavelmente será frango assado com batatas. E o apartamento é pequeno. Não tem ar-condicionado, mas gostaríamos que você fosse. Olhei para meu filho, para este homem de 35 anos que finalmente estava começando a amadurecer, e senti o coração se expandir no meu peito. Eu estarei lá, Estevão, e garanto que esse frango vai me saber melhor do que qualquer banquete de casamento. A transformação não ocorreu apenas na vida do meu filho. Minha própria vida e a de quem me cerca no buffet imperial floresceu de uma maneira inesperada. Ao cortar o fluxo de dinheiro para o poço sem fundo dos caprichos da minha nora, eu me deparei com um excedente de liquidez mensal considerável. R15. 000, 00D e a LUGUILQUINTRAVAM, MAISOSR 15, 00D aluguel que entravam, mais o CR 30, 00, ou 40. Ciaus 00 que antes se esvaíam pagando seus cartões e serviços. Era muito dinheiro. Eu poderia ter guardado no banco, acumulando poeira e zeros. Poderia ter viajado para a Europa, mas Hortência não é de ficar parada. Lembrei-me dos rostos dos meus funcionários no dia do banquete, trabalhando duro enquanto Karina exigia champanhe. Lembrei-me de Lúcia, minha assistente, que tem uma filha estudando enfermagem e às vezes tem dificuldade para comprar os livros. Lembrei-me de Roberto, o chefe de garçons, que sonha em ter a própria casa. Assim, criei o Fundo Imperial. Um mês depois da mudança de Estevão, reuni todo o meu pessoal na cozinha central. Eles estavam nervosos, pensando que com as mudanças na minha vida pessoal talvez viessem cortes. Bom dia a todos, eu disse, subindo em uma caixa de refrigerantes para que todos me vissem. Quero anunciar uma mudança na empresa. Vi os ombros de Roberto se enrijecerem. A partir deste mês, inaugura-se um fundo de bolsas de estudo e apoio à moradia para funcionários com mais de 3 anos de casa. Este fundo será nutrido pelos aluguéis de uma das minhas propriedades imobiliárias. O dinheiro que antes era desperdiçado em luxos desnecessários, agora servirá para que os filhos de vocês estudem e para que vocês vivam melhor. Houve um silêncio de incredulidade, seguido de um murmúrio que cresceu até se tornar aplausos, e no caso de Lúcia, em lágrimas abertas. Dona Hortência, a senhora não sabe o que isso significa. Ela me disse depois, abraçando-me apertado. Minha filha estava pensando em trancar o semestre para trabalhar. Que não tranque, Lúcia. Que estude, porque a educação e o trabalho são as únicas heranças que ninguém pode te tirar. Aquele momento valeu mais do que todos os "eu te amo" falsos que ouvi durante anos em troca de um cheque. Senti que meu legado já não era só um negócio rentável, mas sim uma comunidade próspera.
Meus funcionários agora não trabalhavam apenas por um salário. Trabalhavam com a camisa vestida, sabendo que o sucesso da empresa era o sucesso de suas próprias famílias. A qualidade dos nossos banquetes subiu ainda mais, se é que isso era possível. A comida tinha gosto de gratidão. Além disso, na minha vida pessoal, recuperei meus espaços. Voltei às minhas tardes de leitura sem interrupções telefônicas de dramas financeiros. Voltei a me reunir com minhas amigas, aquelas velhinhas fofoqueiras de quem Karina zombava, que se revelaram mulheres sábias, viajadas e divertidas, que me apoiaram quando lhes contei minha decisão. Você fez bem, Hortência, me disse Pilar uma tarde tomando chá. Aos filhos é preciso dar raízes e asas, não cartão black e dívidas. Se você corta as asas deles com dinheiro fácil, eles nunca voam. E ela tinha razão. Ao cortar o cartão, eu não lhes cortei as asas. Eu lhes cortei as correntes de ouro que os mantinham atados ao chão da inutilidade. Chegou o domingo do convite. Dirigi meu carro em direção à Vila Mariana. Tive um pouco de dificuldade para encontrar vaga na rua e tive que caminhar 2 quarteirões sob o sol. Não me importei. Subi os 3 lances de escada, já que o prédio não tinha elevador. Ao chegar ao 3º patamar, parei um momento para recuperar o fôlego, não por cansaço, mas para me preparar emocionalmente. Bati na porta. Uma porta de madeira simples com um número de latão um pouco torto. Karina abriu. Não usava maquiagem. Tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo simples e vestia um jeans e uma camiseta branca. Usava um avental, um que eu reconheci. Era um velho que eu havia lhe dado de presente anos atrás e que ela havia desprezado por ser pouco chique. Agora, tinha uma mancha de molho de tomate na frente. "Olá, dona Hortência", disse ela. Sua voz era suave, sem o grito arrogante de antes. Olhou-me nos olhos e, pela primeira vez, não vi desafio. Vi vergonha, sim, mas também vi respeito. "Entre, bem-vinda à nossa casa." "Obrigada, Karina. Cheira muito bem." "É o frango", ela disse, dando espaço para eu passar. "Estevão está preparando a salada." O apartamento era pequeno. A sala e a sala de jantar compartilhavam o mesmo espaço reduzido. Os móveis eram uma mistura estranha das poucas coisas de luxo que haviam conseguido salvar, e móveis mais simples que devem ter comprado em brechós. Mas estava limpo, impecavelmente limpo. Não havia poeira nos cantos, e cheirava a lar, a comida caseira, a esforço. Estevão saiu da cozinha, secando as mãos. Ele me deu um beijo na bochecha, um beijo forte e sonoro. "Você chegou. Sente-se, mãe." O sofá é confortável, embora não seja italiano. Nos sentamos para comer em uma mesa pequena de pinho. A louça não combinava totalmente. Os copos eram de vidro grosso. "Fiz o frango com a receita da vovó", disse Karina, servindo-me uma coxa. "Bom, eu tentei. Procurei a receita na internet porque, bom, eu nunca pedi para a senhora." Provei o frango. Estava um pouco seco e faltava sal, mas, ao mastigá-lo, senti que era o manjar mais delicioso que eu já havia provado na minha vida. "Está delicioso, Karina. O dourado da pele ficou muito bom." Ela sorriu. E foi um sorriso real, tímido, como de criança que busca a aprovação pela sua tarefa. "Obrigada. Deu trabalho. Eu me queimei no forno." Ela me mostrou uma pequena marca vermelha no antebraço. "São feridas de guerra, filha." Na cozinha, cada cicatriz é uma lição aprendida. Eu tenho os braços cheios delas. Durante a refeição, não falamos de viagens à Europa, nem de roupas de marca. Falamos da vizinha de baixo que põe música de salsa aos sábados. Falamos das anedotas de Karina na loja de noivas, rindo das exigências absurdas das clientes. Falamos do projeto de Estevão no trabalho, onde finalmente lhe haviam dado responsabilidade real ao ver que ele chegava cedo e saía tarde. "Sabe o que é, dona Hortência?" disse Karina na hora do café, brincando com a colher. "Quando a senhora cortou o cartão e nos pediu a casa, eu a odiei. Odiamos a senhora com toda a minha alma. Pensei que era uma mulher má e egoísta." Estevão se enrijeceu.
mas eu coloquei a mão no braço dele para que deixasse a esposa falar. Mas, continuou ela, levantando o olhar. Ontem, quando recebi minha primeira comissão grande por vender um vestido caríssimo, senti algo que nunca havia sentido. Senti que aquele dinheiro era meu de verdade, que ninguém podia me jogar na cara. E eu comprei esta toalha de mesa com esse dinheiro e me senti orgulhosa. Acho que a senhora nos fez um favor. Um muito doloroso, mas um favor. Meus olhos se encheram de lágrimas. Aí estava a transformação completa. Não a minha, mas a deles, catalisada pela minha firmeza. Não foi fácil para mim também, Karina, confessei. Nenhuma mãe quer ver seus filhos lutarem, mas eu preferi vê-los lutar um tempo e crescer, do que vê-los confortáveis e inúteis a vida toda. Vocês construíram este lar. É pequeno, mas é de vocês, e isso vale mais do que qualquer mansão emprestada. Terminamos de comer e me ofereci para lavar a louça. Não. Saltaram os dois ao mesmo tempo. A senhora é a convidada, mãe, disse Estevão. A senhora sente-se. Nós recolhemos. Eu os observei do sofá enquanto iam e vinham da cozinha, esbarrando os quadris, rindo porque deixaram um garfo cair, discutindo de brincadeira sobre quem secava e quem lavava. Pareciam cúmplices. Pareciam um casal de verdade, forjado na realidade cotidiana. Não dois estranhos posando para uma foto de Instagram em um iate pago pela sogra. Quando me despedi, o final da tarde caía. O sol tingia de laranja os prédios modestos da região. Obrigada por ter vindo, dona Hortência, disse Karina na porta, dando-me um abraço desajeitado, mas sincero. E desculpe pelo velha e por todo o resto. Esqueça isso, filha. Mas lembre-se de uma coisa. As velhas têm a pele enrugada, mas a vista muito longa. Vemos o que vocês ainda não conseguem ver. Desci as escadas devagar, sentindo o peso dos meus 68 anos, mas também uma leveza na alma que não tinha preço. Cheguei ao meu carro e me sentei um momento antes de ligar. Olhei para a janela do terceiro andar. Vi a luz acesa e as sombras dos dois se movendo. Estavam bem. Estavam vivendo. E eu também estava vivendo. Havia recuperado minha dignidade. Havia salvado meu filho da sua própria fraqueza. E havia ensinado à minha nora o valor do esforço. Não com gritos, não com sermões, mas com a silenciosa e brutal eloquência da realidade. Liguei o motor. Eu tinha planos para amanhã. Uma reunião com o conselho da Fundação de Bolsas e depois um almoço com minhas amigas. A vida continuava rica, plena e minha. Enquanto dirigia de volta para minha casa, tranquila e silenciosa, pensei no famoso ditado: crie corvos e eles arrancarão seus olhos. Sorri para mim mesma. Às vezes, para que os corvos não arranquem seus olhos, é preciso parar de dar comida na boca e obrigá-los a caçar. E às vezes, só às vezes, esses corvos se tornam águias. A segunda-feira me esperava de braços abertos e eu, Hortência, a dona do meu destino e do meu cartão Black, estava pronta para recebê-la.